Carteira é alocar risco. A maioria dos casos em que a carteira não supre a expectativa do dono é exatamente por esse não saber e não ter noção do que é realmente alocar risco. O primeiro ponto importante: até o investimento livre de risco tem risco. Tudo tem risco. Se você pegar o seu dinheiro e colocar debaixo do colchão, você não tem um risco, você tem a certeza de que ele vai se perder por conta da inflação. Sem falar que você pode, sei lá, dar uma praça, um mofo, entrar um ladrão, mas debaixo do colchão você não tem risco, você tem a certeza da perda. Vamos supor que você quer mais segurança para esse dinheiro, quer fazer ele render, para pelo menos não ser devorado pela inflação. O menor risco possível é um título pós-fixado do governo, ou no CDB de um banco muito grande. E esses títulos de menor risco, eles vão te pagar a Selic ou CDI, que é praticamente a mesma coisa. Então a Selic é o menor retorno que você pode esperar, porque ele é o retorno do investimento de menor risco. E o risco, nesse caso que você está correndo, é só o risco de crédito. Você está emprestando o seu dinheiro para o governo ou para um banco grande e eles estão prometendo que vão te pagar com juros depois de um tempo. Perceba que o menor risco possível ainda é um risco, porque países quebram. A Argentina não quebrou? Estados Unidos não já deu calote? Perceba que mesmo o ativo livre de risco, ele tem um risco. E qualquer outra coisa que você botar seu dinheiro, pensando em receber qualquer tipo de remuneração por ele, vai ter um risco maior do que esse que nós acabamos de falar. Investimentos de mais longo prazo também são mais arriscados do que os de curto prazo, porque com o tempo o cenário econômico vai mudando. E aí é importante que você saiba o risco que você está correndo, porque o risco é de perder dinheiro. Então toda essa ladainha é para você entender que precisa alocar risco de forma correta, porque senão você perde o dinheiro, e esse é o maior medo de grande parte da população que não investe. Então, se te prometerem um retorno que não tenha risco nenhum, é pirâmide. Você não tem o risco, você tem a certeza de que você vai perder dinheiro. Vamos dizer que você resolveu que quer ter amanhã mais dinheiro do que o que você tem hoje. E para isso você aprendeu a alocar seu risco. Existem dois tipos de risco, o sistêmico e o idiosincrático. O sistêmico se refere a todos os ativos de uma economia. É o risco do cenário econômico como um todo. E esse é o único risco que você pode aceitar correr na sua reserva de emergência. São exemplos do risco sistêmico: a quebra de um país, a crise do subprime americana, a pandemia. São coisas que acontecem que atingem o país inteiro ou o globo inteiro e prejudica todos os ativos que existem e não só uma classe específica. O risco idiosincrático é relativo a só um setor ou uma empresa. Por exemplo, a Petrobras, ela sofre o risco do setor de petróleo. Se tem um problema na extração de petróleo lá na Arábia, ou se tem uma alta no preço do petróleo, ela sofre. Mas também tem os riscos de dentro da empresa, como a corrupção na gestão, a ingerência do governo. São riscos específicos. Se acontece qualquer coisa dessa e o seu dinheiro está lá no Tesouro Selic ou está em outro ativo que não tem nada a ver, você está se lixando com ela. Então, quais são as camadas de risco? Primeiro você tem o risco sistêmico, que é a camada do mundo e do país. Depois você tem o risco idiosincrático, que é a segunda camada, do setor e da empresa. Nisso você está empilhando camadas. Então você pode comprar várias empresas do mesmo setor, você não está diversificando, você está empilhando camadas de risco. Se você comprar ativos diferentes, mas que são todos relacionados no mesmo setor, por exemplo, se você comprar uma ação do Banco Itaú, um CDB do BTG Pactual e o Fundo Imobiliário de Agência Bancária do Banco do Brasil, você não está diversificando, você está todo exposto ao risco das empresas financeiras. Então, nesse ponto, você está empilhando e não alocando, entendeu? Eu já disse que para reserva de emergência, ou se você é muito conservador, vai correr só o risco sistêmico e não vai correr o idiosincrático. Agora, se você quer ganhar mais do que a Selic e você quer ganhar mais do que a taxa básica de juros, aí você tem que incorrer em mais risco.
Vamos saber então qual que é o risco que você está correndo, para que você faça as coisas de forma consciente e depois não ficar dizendo que investimento é cassino. Para ter um retorno maior, você vai ter que construir uma carteira e para isso você tem que correr risco idiosincrático. E esse tem que ter um retorno maior, tem que compensar o risco a mais que você está correndo. Isso significa não aceitar que o CDB de um banco médio pague igual ou menos que o CDB de um banco grande. É não aceitar que uma debenture pague menos do que o ativo livre de risco. E nem que um ativo de longo prazo, você tem que deixar seu dinheiro lá um tempão, renda menos do que um ativo de muita liquidez. Lembrando que liquidez é o quanto rápido você transforma esse investimento em dinheiro. Mas nós estamos trabalhando risco aqui. E se tem risco, é porque não tem a certeza do retorno. E nesse ponto você vai ter que trabalhar com expectativa. Você tem que conhecer onde você está botando o seu dinheiro para ter uma expectativa forte de que esse retorno vai vir, que é para ele poder valer a pena. Qual que é a diferença entre amontoar risco e alocar risco? É que quando você amontoa, você adquire vários ativos diferentes do mesmo setor ou de uma mesma empresa. E quando você aloca, você está diversificando, você coloca riscos idiosincráticos diferentes na sua carteira. Outra coisa que você tem que lembrar é o custo de oportunidade. O custo de oportunidade de escolher uma pessoa para casar é nunca mais se relacionar com mais ninguém na face da terra. Da mesma forma, quando você coloca o seu dinheiro num ativo específico, o custo de oportunidade é que aquele dinheiro não vai poder ser alocado em outros ativos. Às vezes a pessoa comprou uma ação e ela caiu. E a pessoa fica esperando que essa ação suba, quando ela recuperaria muito mais rápido se vendesse mesmo no prejuízo e comprasse uma outra que tem um potencial muito maior de subir muito mais e mais rápido. Mas ela não faz isso porque está apegada àquele prejuízo ali. E com isso ela deixa de ganhar outra coisa. É que o custo de oportunidade de ficar investido naquele negócio grudou nela. Outra coisa importante é verificar quanto de risco você aguenta. Se eu só aguento perder 5% do meu patrimônio, então eu só vou alocar no máximo 10% em renda variável. Ah não, eu aguento perder 10% do meu patrimônio, então eu só vou alocar no máximo 20% em risco. Não adianta eu querer fazer a regra dos 80-20 e mandar a metade da sua carteira para o risco, se na hora que a bolsa cair, você não vai aguentar, vai perder seu sono, vai querer se matar, vai querer matar seu analista ou realizar prejuízo no momento onde era para você estar aproveitando oportunidades. Não faça isso. Conheça o seu apetite ao risco antes de investir. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de me mandar as suas dúvidas e os comentários, ok? Até a próxima!